Estamos começando o programa Argumentando, que hoje vai contar com a presença do prefeito Clécio e também do José Alcolumbre. Nós vamos ter aqui uma conversa sobre as questões do município. Você fica atento, porque nós vamos tratar assunto do seu interesse. Estamos de volta e vamos agora sim conversar com o prefeito, primeiro agradecendo a vinda aqui conosco. É um prazer muito grande recebê-lo, autoridade da nossa capital, não é? E ter a certeza de que aqui nós vamos trocar uma ideia com a população, e uma ideia que ela precisa muito, ela tem essa curiosidade, apesar da sua frequência nos meios de comunicação, mas tem sempre essa palavra que vai ser dada aqui pelo Argumentando, que é um programa que está proposto exatamente para esclarecer essas dúvidas. E uma satisfação que eu quero saudá-lo, prefeito, é um prazer muito grande realmente estar com você. Eu que agradeço, a honra é minha de poder estar aqui e já aproveito para parabenizar pela iniciativa, porque pela proposta do programa, que é nessa linha de argumentação, né? Então, parabenizo a Band, a você, Rodolfo, ao José Alcolumbre, pela iniciativa, porque esse debate é importante para a gente compreender. Nós estamos vivendo coisas muito importantes no município, no estado. O Brasil passa por uma efervescência muito grande e um programa como esse ajuda a gente a compreender e encaminhar coisas importantes. José, o prefeito, ele tem aí tido oportunidade de fazer várias vezes, a gente tem presenciado isso, não é? E dentre esses pontos, você tem alguns pontos importantes aí para conversar com ele. Rodolfo, primeiro eu quero saudar também a presença do prefeito Clécio e dizer da importância da sua participação, porque cada dia mais, com o volume de informação disponível nas redes e nos veículos de comunicação, cada vez mais o cidadão está se inteirando das coisas que lhe dizem respeito, que são importantes para o seu dia a dia, para a sua convivência familiar, para o seu trabalho. E a gente tem visto as dificuldades que o senhor tem enfrentado ao longo desses primeiros anos do seu mandato. O senhor, prefeito, eu vou direto ao ponto nessa primeira pergunta. O senhor é professor por formação e foi vereador por Macapá e agora está prefeito da capital. O que o senhor trouxe, o que o senhor agregou à sua gestão como prefeito da experiência, primeiro da sala de aula e agora e depois como vereador para a gestão como prefeito da capital? José, também agradeço a esse espaço e já digo que essa pergunta é a primeira vez que alguém me faz, viu? E ela é muito oportuna, porque eu sou exatamente isso, eu sou professor por formação, atuei na sala de aula, só deixei de fazê-lo agora por conta da exigência do mandato. Quando eu era vereador, eu compatibilizava as duas atividades, inclusive. Sou sindicalizado e fui vereador de Macapá, que presidi durante boa parte dos meus 2 mandatos de vereador a Comissão de Educação do município. Então, eu emprestei a minha vivência de sala de aula, a minha vivência de vereador que atuava na educação, que fui o relator do plano de cargos e salários vigente hoje no município, para exercer o mandato de prefeito. Eu emprestei essa experiência e lhe digo com toda a franqueza, nós temos hoje uma educação já muito melhor do que a que nós pegamos. Vou dar alguns dados. Primeiro, a quantidade de crianças fora da sala de aula. A quantidade de alunos da rede municipal em 2008, quando saiu o prefeito João Henrique, e a quantidade de alunos que eu peguei quando entrei agora em 2013 era praticamente a mesma. Como é que pode não aumentar o número de alunos em 5 anos? Então, a primeira medida foi colocar essas crianças para dentro da sala de aula. Eu acompanhei o primeiro e o segundo ano de matrícula, as mães chorando com crianças de 8 anos de idade, Rodolfo, que não estavam em sala de aula. Um negócio que o Brasil venceu na década de 90. Você lembra do Toda Criança na Escola? Eu era secretário de Estado da Educação do governo do Estado, quando o Estado do Amapá aderiu a essa campanha. A gente tinha 98%
das crianças do Estado dentro da sala de aula. E no município, em pleno ano de 2013 e 2014, isso não acontecia. Então, primeira medida, colocar as crianças para dentro da sala de aula. Depois, tinha 3 mil crianças fora, quando terminou essa matrícula este ano, e conseguiu, né, de um esforço forte, sim, conseguiu colocar todas, estão todas na sala de aula? Quando eu assumi, sim, estão todas na sala de aula. E quando eu assumi, nós tínhamos 28 mil alunos, nós passamos para 34 mil alunos já no primeiro ano. Então, veja, foi um esforço gigantesco. Para isso, nós exercemos muito o diálogo com a categoria, com os professores, com os demais trabalhadores da educação e colocamos a educação para entrar num processo de melhora. Está aí um outro dado importante. Quando eu entrei, vocês devem lembrar, eu entrei com um plano emergencial de 100 dias. Eu fui muito criticado por isso, Rodolfo, mas valeu muito a pena fazer esse plano emergencial e eu colho os frutos desse trabalho ainda hoje, em várias áreas. Depois eu posso falar, ambulâncias que nós não tínhamos aqui. Foi graças ao plano emergencial de 100 dias que nós conseguimos hoje ter 6 ambulâncias novas, gabinete odontológico, nós conseguimos limpar os canais, enfim. Mas a educação, José, nós tiramos a educação do processo do emergencial. A educação em nenhum momento entrou no plano emergencial. As pessoas me questionavam, mas prefeito, o seu professor não vai colocar a educação? Eu disse, não, porque educação não se faz. Você pode entrar, intervir numa unidade básica de saúde e rapidamente colocar remédio, colocar o médico, o enfermeiro, colocar os equipamentos. Mas na educação, não. Educação é processo. E nós estamos avançando nesse processo de educação. Por exemplo, sem deixar faltar nenhum dia de merenda nesses 2 anos e 5 meses de mandato. Nenhum dia. Essa semana a prefeitura está anunciando aí, tem notícias de que vai retomar o Escola Viva, né? Escola Viva? Não, é o Mais Educação. O Mais Educação. Sim. Em 26 das 84 escolas municipais. 81 escolas. 81 escolas municipais. Dessas 26, quais seriam, como foi plotado isso? Como foi selecionado essas escolas? O Mais Educação é um programa federal que auxilia os municípios que aderem a ele a criar o contraturno. Seria um caminho rumo à educação integral, à escola em tempo integral. Só que esse programa, às vezes, falha muito o pagamento, isso cria descontinuidade no programa. Ele atua na área da matemática, da língua portuguesa, das artes em geral, da cultura, do esporte, e leva o aluno no contraturno. Isso é muito importante, principalmente nos bairros mais afastados, onde a população, sobretudo as crianças, veja que nós estamos falando da rede municipal de ensino, que trabalha com o ensino fundamental, com educação infantil e ensino fundamental. Então essas crianças que ficam nas áreas de ressaca, nas pontes, elas têm a oportunidade de voltar para a escola do contraturno para ter esse tipo de atividade. Então é integrar a comunidade a partir da criança na escola o maior tempo possível, mas com atividade. Esse aqui é o plano da utilização do Mais Educação. Prefeito, eu vou retornar à minha pergunta. Quando eu fiz questão de frisar que o senhor veio da sala de aula como professor, obviamente isso quer dizer que o senhor reconhece a importância que a presença do mestre na sala de aula ela é fundamental na formação do indivíduo, enfim. Partindo desse ponto, como o senhor se sente frente a um movimento grevista que reivindica melhoria salarial, o senhor sabe o que o senhor pode fazer, mas ao mesmo tempo o senhor sem condição orçamentária para garantir esse direito. Como é que o senhor consegue administrar essa situação? Porque, obviamente, nós estamos dizendo aqui que o senhor professor, o senhor dá muita importância ao mestre, ao professor, né? E sabe quanto que ele é importante na sala de aula. Como é que o senhor lida com essa situação? Bem, ele vai responder isso aí, viu, Cleiton? Daqui a pouquinho mais, porque nós vamos agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Bem, estamos de volta agora com a pergunta: como é que você lida com essa situação? Bom, eu estou lidando com muito diálogo, essa é a palavra. E toda vez que a gente chega no final do dia e não consegue resolver, mais diálogo ainda. Veja, José, eu tenho me pronunciado em relação à greve. Tem um incômodo, claro, eu vim
desse movimento, eu sou sindicalizado, eu sou professor, é uma das minhas mais importantes bandeiras. E aí eu me vejo numa situação que no ano de 2015, a prefeitura que eu presido não pode dar o reajuste que é merecido, que é justo, que os professores e trabalhadores merecem. Então eu vou para o diálogo para dizer, ó, o que eu fiz? Eu disse, olha, eu só não estou dando o reajuste do piso ou da inflação por uma única razão, não tenho dinheiro, que se tivesse eu daria. E eu já provei que quando eu podia fazer, eu fiz. Vou aqui exemplificar. Quando eu entrei, eu paguei 20 milhões de salários atrasados sem negociar, paguei nos 3 primeiros meses. Paguei também um reajuste que foi dado em 2012 de 8%, Rodolfo, e não foi pago. E eu paguei 8%. Depois eu dei o piso, o reajuste do piso daquele ano, 7,97, ou seja, mais 8. E pela primeira vez, e em 3 anos consecutivos, o mesmo reajuste que eu dou para o professor, eu dou também para os demais trabalhadores da educação. Por quê? Porque o nosso plano de cargos e salários do município diz que a carreira é única. Então, o agente de portaria, o servente, também são educadores. Então, o mesmo reajuste. E isso está no plano, né? Isso foi decidido pela categoria, inclusive. Depois, no ano passado, nós tivemos uma negociação com a categoria, onde o reajuste médio foi entre 9% a 13%. E da mesma forma, garantimos o mesmo piso para o pessoal do apoio administrativo. Pagamos também, a partir do ano passado, 20% de insalubridade para todo o pessoal que trabalha como servente, que trabalha em áreas insalubres. Enfim, foram vários ganhos, vários avanços. E por que como é que você interpreta essa insistência de não fechar um acordo, de então. discutir esse Perfeito, assunto? era o que eu ia falar agora. Para discutir esse assunto, Ou vamos seja, também o de acordo com a realidade. o senhor fez gestos demonstrando que o senhor valoriza a classe. Aí, diante do gesto que o senhor fez, aí há intransigência. O senhor acha que está sendo usada de forma política eleitoral? Sem dúvida. Por isso eu quero dividir. A greve é legítima, a reivindicação é legítima, o piso é legítimo, eu gostaria de estar dando. Só que eu mostrei as contas. Ei, José, eu dei a senha, Rodolfo Juarez, de consulta de todo o nosso sistema orçamentário e financeiro para o sindicato, para que eles consultassem. A legislação diz que nós temos que gastar 25% do orçamento com a educação. Nós estamos gastando 34% no mês de março, que não é um mês bom de arrecadação. Nós gastamos 41% de tudo que entrou na prefeitura com a educação. E olha, o Fundeb, o ideal é que você gaste 60% com folha e 40% com outros investimentos, porque você não faz educação apenas com o salário. O salário é muito importante, mas você tem que comprar equipamentos, material didático, tem energia para pagar, tem vigilante, tem uma série de coisas, né? Tem merenda, tem o transporte, tem a estruturação da secretaria. Nós estamos gastando 135% do Fundeb com folha e 97% do orçamento geral com folha. Então isso faz com que eu pegue recursos de outras áreas e coloque na educação, o que faz com que nós gastemos, nos últimos 2 anos, uma média de 34% com a educação. Estou provando que eu valorizo. E quando eu podia dar o reajuste, eu dei. 2013, 2014. 2015 eu não pude dar. Até quando vai continuar esse cabo de guerra? Aí vamos lá. Então, eu quero dizer que tem uma legitimidade. Os professores entenderam. Eu fiz 2 cartas aos professores, explicando, mostrando os números e apelando para o bom senso. E eles entenderam. Quem não entendeu foi uma pequena minoria que dirige o sindicato, uma parte que dirige o sindicato, que tem motivações político-partidárias, inclusive dentro do meu partido. Inclusive estavam usando o movimento de greve com finalidades partidárias. Alguns internamente, outros de outros partidos, por conta da eleição que virá no ano que vem. Então, infelizmente, eu vi isso mesmo, que o sindicato foi usado, porque uma intransigência tão grande. Quer ver outra coisa? Vou comparar com o governo do Estado. O governo do Estado fez uma proposta que atinge uma pequena parte dos trabalhadores, e o sindicato aceitou e fez uma pauta para continuar discutindo. Acho que está até correto. Mas comigo, não. A greve foi anunciada com base num boato de que eu não daria reajuste. Antes de eu fazer a proposta, eles já declararam greve e ficaram até então. A greve está muito esvaziada, eu lamento muito, porque eu tenho dialogado todos os dias, finais de semana, inclusive, eu tenho dialogado com eles, mas a motivação política impede que a gente pare a greve nessa forma que é a mais correta, que é dialogando e entendendo a situação. Eu repito,
Se eu pudesse dar os 13%, eu daria. Quando eu pude, eu fiz. Hoje, infelizmente, não é possível, porque nós temos que cuidar da educação para além dos salários, que é muito importante, repito, mas e temos que cuidar além da educação da cidade como um todo, que precisa de recursos também. Além da educação, tem greve, a saúde. Isso. Né? A saúde, como é? Da saúde, como é A que está esse saúde encaminhamento? tem uma reivindicação principal que nós vamos atender, que é um plano de cargos e salários. Nós conseguimos, Rodolfo, no 2013, 2014, o plano de cargos e salários do grupo Procuradoria, que é fundamental para estruturar os procuradores do município, o grupo Engenharia, o grupo Geral, que foi um grande avanço dos servidores gerais do município, e a CETEMAC. E, de fato, tem um grupo que é grande também, que é prioritário, que é a saúde, nós não conseguimos avançar. Então, nós estamos negociando com o plano e com o que nós temos de premiação. Por exemplo, nós concorremos e várias equipes ganharam a premiação do PEMAC, que é um programa de qualidade na Estratégia de Saúde da Família, que eu anuncio amanhã para as equipes de saúde da família. Então, para cada caso, um caso, a greve do Sindicato Geral, nós já conseguimos dialogamos os mesmos 4% linear e uma ação judicial já transitada em julgado, que é da década de 90, que são os planos econômicos e o RV. Veja, tudo isso está caindo agora. Então, essa é a realidade da prefeitura que eu tentei mostrar para todo mundo e eu acho que eu estou conseguindo dialogar, mostrando a verdade, mostrando a realidade que passa o município de Macapá. Agora, com relação à volta desses professores, vai prejudicar, já tem algum consenso que vai prejudicar o calendário ou não? Em relação aos professores? Olha, sem dúvida que prejudica, mas a adesão à greve foi muito baixa, digamos assim. Eu repito, com toda a legitimidade, mas foi baixa porque eu fui dialogar. Essa baixa, vamos colocar em números assim, por exemplo, quantos professores tem? Olha, eu vou dizer assim, não tem nenhuma escola parada. Nenhuma escola está parada? Nenhuma escola está parada há 2 semanas, cumprindo o calendário. Boa notícia. É uma boa notícia. E, infelizmente, isso poderia ter sido resolvido porque não mudou nada. A situação do país ou do município não mudou do começo da greve para cá. Nós mostramos toda a situação econômica e financeira do país e do município que depende da situação econômica e financeira do país. Principalmente porque a principal fonte de recurso é o FPM, que não vem consolidando as previsões que a Secretaria do Tesouro Nacional dizem que vai ocorrer e não ocorre desde 2014. Certo, mas vamos então agora mais um intervalo, certo, que já completamos aí essa fase aí desse intervalo, o telespectador fica atento. E eu queria nessa segunda e terceira etapa discutir um pouco da política, né? Porque lá, sabe como é que é, né? Nós temos uma eleição marcada aí para o dia 2 de outubro de 2016, mas as questões dia 1º de outubro de 2015 já começam a ser definidas, né? Porque vai entrar no processo da anualidade. De volta já já. Muito bem, o prefeito, isso é um assunto, né? Esse assunto do município, de um modo geral, não é um assunto do prefeito, nem meu, nem você, é do de nosso. Respeito a todos nós. Nós, porque é aqui que nós moramos, nós temos o nosso endereço, não é no Estado, essa que é a grande questão. O município é a nossa grande casa, grande é casa, onde nós moramos. Exatamente. Né? E agora, se voltou alguma explicação que se falava aí sobre um detalhe. Do detalhe? Há mais de uma semana atrás, eu fiz uma outra proposta à direção do sindicato, que era além dos 4% de linear, mais uma progressão de 2%. Ou seja, tem no bolso, o servidor vai sentir 6%. E o sindicato sequer colocou para apreciação na Assembleia. A Assembleia foi algumas horas depois de nós apresentarmos a proposta, sequer foi colocado para apreciação dos trabalhadores. Então, por isso, sim, teve motivação política e eu lamento muito por isso. Tem um desconforto para mim, mas eu tenho a consciência tranquila de que tudo que foi possível fazer em 2013 e 2014, eu fiz. Agora, nós estamos passando por dificuldade, todo mundo está acompanhando essa dificuldade que todos os municípios passam. Como é que a Câmara trabalha aí com você nessa questão? Porque a Câmara afinal de contas, faz o papel dela. Né? Lá, ela tem acolhido os trabalhadores, que eu acho correto, eu fazia isso quando eu era vereador. Acolhi a Caixa, tem sido uma caixa de ressonância
desse movimento grevista, mas também tem entendido que nós temos uma dificuldade financeira para esse ano, que é insuperável só com o diálogo. Ela tem que ser superada, né, com a normalização da situação econômica do país. Pois é, e com relação a essa questão de montagem, vai disputar a pretensão aí, porque agora já está aprovado, não tem esse problema de ter dificuldade com relação ao próximo direito, né? O seu direito de disputar a reeleição. Vai disputar a reeleição? Vou sim. Vou disputar a eleição, principalmente porque a eleição, uma campanha é um momento de prestar contas, né, Rodolfo? Então, nós temos muita coisa a prestar contas, muita coisa. Aqui eu poderia passar vários programas falando dos avanços setoriais que nós tivemos em todas as áreas do município. Tem um calcanhar de Aquiles na nossa gestão? Tem. É a buraqueira, que não é de hoje. Você sabe muito bem disso. Mas nós temos avançado. Você pega o trânsito, você pega a sinalização que nós fizemos. Por não. Você falou agora do calcanhar de Aquiles. Eu tenho uma pergunta específica para isso. Diga. Todo mundo sabe que a maior cobrança da sociedade hoje do senhor é quanto à questão do asfaltamento das vias de Macapá. Isso. E a gente sabe que esse é um problema histórico de Macapá, não foi criado no seu governo, isso é uma verdade que tem que ser dita. Mas eu queria saber do senhor, do prefeito Clécio, quais alternativas o senhor tem para minimizar, agora até o final do seu primeiro mandato, esse problema? O que deu errado nisso? Não deu nada errado, faltou dinheiro. Qual foi o seu avanço e o que deu errado e não estava no seu planejamento? Eu vou fazer uma comparação. Nos últimos 4 anos que me antecederam, foram asfaltados 16 quilômetros de vias novas em Macapá. Nos 2 anos do meu governo, nós já chegamos a quase 60 quilômetros de vias, asfalto novo. Tinha 16 em 4 anos. Em 4 anos, fizeram 16 quilômetros. O senhor apenas. fez quanto? Já quase 60, 54 quilômetros de asfalto novo. E suspendendo o tempo agora, nós vamos retomar. Tem aquela questão que você mostrou na campanha política, a questão dos 7 centímetros. Isso. Como é esses 7 centímetros? É isso mesmo. Eu fiz a minha campanha falando informações técnicas para o povo entender. Então eu dizia o seguinte, olha, como é que tem que ser feito o asfalto? Eu não posso abrir mão disso, né? Você é engenheiro, sabe? Ora, 4,5 centímetros em ruas residenciais e 7 centímetros, 7,5 centímetros em vias de grande circulação. Essa é a técnica. Isso é a minha equipe do meu programa de governo, de engenheiros, de técnicos, que disseram que era isso. Então é essa mensagem que eu tinha que passar para a população. E os nossos projetos, todos são feitos com essa técnica. Vou lhe dar um exemplo. Tem uma emenda do senador Davi Alcolumbre, que com essa emenda nós estamos construindo a rodovia do Pacoval. Então, tudo dentro da técnica. Calçada, meio-fio, linha d'água, base, subbase, drenagem e a pavimentação de 7 centímetros, que é o que preconiza a legislação, que vai ser uma rodovia. É uma via que vai ter alto fluxo, que vai fazer escoamento de transporte de cargas, de passageiros, de ônibus, de caminhões, enfim, da Zona Norte para a Zona Sul. Então nós não abrimos mão disso. Ocorre que o Brasil, o senador Randolfo também aparecia num programa falando que tinham 3 linhas de financiamento e tinham mesmo, essas linhas não existem mais, infelizmente. Em 2013 essas linhas deixaram de existir. Nós estamos hoje concorrendo a outras que são financiamentos, que é o PAC Médias Cidades, nós estamos lá com o PAC Pavimentação, mas outras deixaram de existir. Com relação à autorização que recebeu por empréstimo de 131 milhões... 112. E por que aparecia aquela conta? Porque é a contrapartida do 131, município. Completa 131. Empréstimo de 12, 131 milhões. E qual é a perspectiva com relação a esse empréstimo? Nós estamos hoje, no dia final para a definição da STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Nós vencemos em tempo recorde todas as etapas que eram necessárias para se viabilizar esse financiamento. É um financiamento cuja garantia é o próprio FPM do município, de 112 milhões, do PAC Médias Cidades. Tudo investimento? Tudo investimento. É estruturação de vias para o transporte coletivo do tipo ônibus. Então tem ali pavimentação de eixos de circulação de ônibus, abrigos, passarelas para pedestre, por exemplo, na Tancredo Neves, na Padre Júlio, que já é necessário, e sinalização. Então são 112 milhões que vão mudar a cara da cidade. É financiamento. O município de Macapá, vamos fazer o possível para tentar começar as obras no verão. Se não for possível, vai ficar para o outro verão, porque só se trabalha no verão. Eu dizia ainda agora para o
pro Josiel aqui que você tem aí um inverno e 2 verões agora, né? Um inverno verdade. e 2 verões. Pois é, e há a possibilidade de fazer alguma coisa. Se bem que do Porto já passou a eleição, né? No outro. Mas o mandato continua. Continua. O trabalho tem que continuar. A prefeitura, o município de Macapá já deve ter uma dívida pública de 54 milhões de reais. Não é? Tem mais do que isso, na verdade. Se Mas nós eu falo contabilizar... consolidado no Banco Central. Mas se nós contabilizarmos aí, Previdência, só eu renegociei, quando eu entrei no governo, 87 milhões de reais da Previdência Social, da Macapá Previdência. Aí nós temos um programinha que era residual já do PNAF-M e temos 54 milhões, você sabe o que é isso? Endesur, que nós conseguimos agora dar o desfecho, você está anunciando isso em primeira mão, viu? Dar o desfecho, aquela dívida, que era uma dívida de quase 160 milhões, nós fizemos uma auditoria, baixou para 114 milhões, nós conseguimos negociar com a Caixa, ficou em 54 milhões para pagar em 20 anos. Com isso, nós vamos liberar a nossa empresa municipal de desenvolvimento urbano, que é a Endesur, ela com isso fica novamente adimplente, e aquelas pessoas que financiaram o seu imóvel pela Endesur e que não tinham mais esperança de que teriam a quitação, passarão a ter agora, a partir dessa negociação que nós fizemos com a Caixa. Isso só foi possível porque, primeiro, nós estamos adimplentes. Segundo, nós resgatamos a credibilidade do município junto ao governo federal, instituições, sejam elas financeiras, bancárias ou que fazem convênio com a Prefeitura de Macapá. Prefeito, estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas ali está a câmera. Eu queria que você conversasse com o nosso munícipe, dissesse o que é que ele tem de esperança com relação a esse verão que vem aí, que você sabe que a partir de junho até novembro dá para trabalhar. Isso. Nós já demonstramos no verão de 2014, o verão que passou, que é possível fazer muita coisa. A cidade ficou muito bonita, Rodolfo, no verão passado, com a pavimentação que nós fizemos, com os tapas-buracos, que infelizmente ainda são em maior volume do que a pavimentação. Nós precisamos inverter isso. Todos os municípios trabalham com 80%, 90% de pavimentação e 10%, 20% no máximo de tapa-buraco. Macapá é o contrário. É 80% de tapa-buraco e só 20% ou 10% de pavimentação. Mas avançou muito no verão passado, a cidade ficou bonita, nós começamos a caiar, pintar, cuidar realmente como nós preconizamos na nossa campanha. E nesse verão, nós vamos dar continuidade a isso. Agora, para isso, a grande mensagem, o grande apelo, nós precisamos do apoio da população para que cuide bem dos seus resíduos, do seu lixo. Hoje, a coleta de lixo, o caminhão é um reloginho, passa na hora certa. Só coloque o lixo na hora que ele for passar. Não adianta colocar um dia antes ou pela manhã, se ele só passa à noite. Vamos ajudar a cuidar dessa nossa casa. A cidade é a nossa grande casa, é nela que nós moramos, nela que nós nos divertimos, circulamos, trabalhamos, recreamos. As ruas são nossos corredores. Então, vamos cuidar juntos da nossa casa, que é a nossa cidade. Muito obrigado pela presença do prefeito aqui. Muito obrigado, Josiel. Eu quero agradecer ao telespectador que ficou conosco até agora e a gente volta amanhã, se Deus quiser, com a nossa programação. Mas continue na Band.